Você já se perguntou se aquilo que você está vivendo é apenas uma fase difícil ou se você está vivenciando uma depressão? Talvez você esteja pesquisando sobre isso porque está se sentindo diferente ultimamente, sem vontade de fazer as coisas, cansado, triste, muitas vezes irritado, sem prazer naquilo que antes tu costumava adorar fazer. E talvez você esteja se questionando: será que eu estou com depressão? Olá, me chamo Beatriz Rubik, sou psicóloga clínica e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre o que é a depressão, alguns sintomas, alguns conceitos, que definem a depressão, quais são os principais sinais, como que ela pode se manifestar e também o porquê que a gente não pode simplesmente olhar para uma lista de sintomas e concluir sozinho que tem depressão. Quando a gente fala no assunto depressão, é muito comum pensar imediatamente no assunto de tristeza, que a pessoa fica triste apenas. Mas a depressão ela é muito mais complexa do que a pessoa estar simplesmente triste. A depressão ela é um transtorno mental, tá? Que pode afetar diretamente, diferentes áreas da vida de uma pessoa. Ela afeta os pensamentos, as emoções, o corpo, os comportamentos também da pessoa, consequentemente os relacionamentos da vida dessa pessoa, seja quais forem eles, namoro, casamento, amizade, relação entre pai e mãe, outros familiares, enfim. E ela também interfere na capacidade da pessoa realizar as atividades do dia a dia. E uma coisa que é sempre bom lembrar: depressão não é fraqueza. Ela não é falta de força de vontade, ela não é falta de motivos para viver. Uma pessoa ela pode ter uma vida aparentemente boa, né? Quem olha de fora, nossa, aquela pessoa é perfeita, tem uma vida perfeita, pode ter bons amigos, pode ter uma família ótima, pode ter um bom emprego, pode ter conquista, na vida dela, e ainda assim essa pessoa ela pode viver uma depressão, né? Por isso que a gente nunca pode generalizar ou até mesmo nomear, o sofrimento de uma pessoa, porque cada pessoa é diferente. Por isso que a gente nunca deve falar para alguém, que está deprimido ou cabisbaixo, enfim, ah, porque você tem tudo, você não tem motivo para estar triste. Ou você tem tudo para ser feliz, né? Pense positivo, pare de ser negativo. Nada disso ajuda uma pessoa que está enfrentando um processo, um momento de tristeza, um momento de desânimo, ou até mesmo um quadro mais grave como uma depressão. Mas então, como saber se eu estou com depressão? Essa é uma das perguntas mais pesquisadas quando alguém percebe de fato, que não está muito bem, ou que está mais triste, mais desanimado. E aqui existe uma diferença muito importante. Quando uma pessoa está deprimida, não se trata de ela estar passando por um dia ou outro ruim, Não são dias isolados que a pessoa fica triste ou, cabisbaixa. Quando se trata de depressão, se trata de um conjunto de mudanças que pode persistir e interferir de maneira significativa na vida da pessoa. A pessoa ela pode perder interesse, como eu disse no início do vídeo, por coisas que antes eram importantes para ela, que antes eram prazerosas para ela. Que a gente chama, o conceito em psicologia anedonia, quando a pessoa, um dos sintomas da depressão é esse, anedonia. Quando a pessoa ela perde o prazer por atividades que antes eram prazerosas. Outro sintoma é que a pessoa pode sentir muita tristeza, vazio, desesperança. Geralmente a pessoa fica muito mais cansada e sem energia para realizar as atividades do dia a dia. Pode apresentar também alterações no sono, tanto na questão de ter um excesso de sono, quanto na questão de perder o sono, Muitas pessoas, muitos pacientes relatam
né, que tem insônia, por exemplo, né? E não quer dizer que todo paciente depressivo vai ter uma insônia, né? E nem talvez uma alteração no sono. Mas é bem comum esse sintoma aparecer também. Podem aparecer mudanças no apetite, então, mesmo ponto, né? Mesmo a questão do sono, o apetite ele pode aumentar bastante, como também ele pode diminuir. A concentração da pessoa também, ela pode ser mais difícil, né? De se concentrar. Então, é outra característica também. E aí, essa série de fatores pode influenciar a pessoa também a se sentir inútil, se sentir culpada, ou também se sentir muito negativa em relação a si mesma. E dependendo, né, de como é cada pessoa, porque a depressão ela vai ser também diferente em cada pessoa, porque cada pessoa é um ser subjetivo que tem suas particularidades. Então, assim, podem ter sintomas comuns, mas cada pessoa vai sentir, vai viver a depressão de uma forma diferente. Então, muita gente, dependendo, pode ser no início ou dependendo do curso que está a depressão também, a profundidade que ela basicamente se encontra, né? A pessoa pode até pensar, né, em muitas vezes em morte, em tirar a própria vida, e às vezes o desejo de não estar mais aqui, né, nesse mundo, porque o sofrimento é de fato grande, né? Mas agora eu quero chamar a atenção para essa parte do vídeo porque ela é muito importante. Uma lista de sintomas não traz um diagnóstico certo. Então, assim, não é só porque você tem alguns desses sintomas que você já pode se considerar uma pessoa com depressão. E esse é um cuidado que eu quero ter sempre nos meus vídeos, né? Que eu não quero que vocês assistam os vídeos e se identifiquem com alguns sintomas e se diagnostiquem sozinho, né? Por favor. Porque assim, é muito fácil assistir um vídeo, se identificar em certos pontos e pronto, agora eu tenho depressão, agora eu tenho outra coisa. Não. O diagnóstico ele não funciona dessa maneira. Precisa passar por um processo, né? Até são feitos testes psicológicos. Então é sempre importante tu se informar, obviamente. Esse vídeo eu estou fazendo justamente para isso, para que tu se informe, para que tu tenha conhecimento do assunto. Mas para você ter certeza e para você de fato ter um diagnóstico, se consulte psicólogo, faça sessões de terapia, faça testes psicológicos, solicite para o psicólogo, enfim. E aí você vai poder, né, ter certeza se você tem algum transtorno mental ou não. Mas sempre quero deixar claro que meu intuito não é esse, não é diagnosticar ninguém com vídeos. É apenas informar para que vocês estejam cientes do que é, né? E se você se identifica com alguma coisa, então é importante sim você ir atrás de ajuda profissional para confirmar, né, essas hipóteses que vocês talvez vão criar, né? Então é muito importante porque numa sessão de terapia, o psicólogo ele vai entender a sua história, suas particularidades, vai realizar, né, a análise, vai fazer testes psicológicos. Então, recorra à ajuda profissional. Não é vergonhoso, não é feio, pelo contrário, é um ato de coragem e de cuidado consigo mesmo. Nesse vídeo, então, eu quis trazer alguns aspectos importantes, né, do tema depressão, alguns conceitos mais gerais, alguns sintomas, e eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, explicando o porquê, né, que acontece a depressão, né, que é um questionamento muito comum que a gente tem, né, por que ocorre a depressão. Eu vou fazer parte 2 desse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. Então, quem quiser assistir, continuar, né, assistindo esse tema, eu vou postar também um vídeo sobre, né, a continuação. E fiquem ligados no meu canal, porque vai ter vários outros vídeos sobre depressão e também sobre outros temas de psicologia, né, de saúde mental. Então fiquem atentos,
Se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação dos vídeos. Cliquem no sininho para, né, a notificação chegar até você. Curtam esse vídeo também para que outras pessoas possam assistir e estar informadas sobre o que é a depressão, porque é um assunto muito importante e muito relevante, né? Sempre foi, mas nos dias atuais tem muito casos de depressão, né? Então é importante que as pessoas estejam informadas e procurem ajuda. E também compartilhe, né, com parentes, amigos, com quem você acha que precise assistir esse vídeo para estar por dentro do assunto, né? E saber que tem, né, formas de tratar, enfim. E é isso então, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!